Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia. Hoje, 14 de maio de 2026. 127 prisões dos 2.400 agentes, comandados de 3 governadores, 8 ministros de governo, 12 senadores, 23 deputados, 41 prefeitos, empresários, toda a elite, bancos, enfim, fintechs todos. 8 anos, 87 bilhões de reais foram roubados em doações, operações fraudulentas. 17 mil contas foram investigadas. 23 servidores federais e 34 meses em pendrive que foi colocado na Superintendência da Polícia Federal, em que 8 excelentes agentes da Polícia Federal, fora das dependências da Polícia Federal, se debruçaram a levantar todo este procedimento para averbar 127 prisões, 8 governadores em exercício, 8 ministros, 12 senadores, 23 deputados, 41 prefeitos de grandes cidades e pequenas, empresários, fintechs, 87 bilhões de reais em doações e pagamentos espúrios. A operação foi revelada. Então, por favor, nós estamos querendo que vocês estejam informados. Eu espero que estejam me ouvindo. O áudio foram 34 meses por 8 excelentes agentes federais que assim procederam. Nós temos que proceder também com a DataPrev, com todo o sistema bancário. Eles utilizam a ilha de Hong Kong a fazer pagamento. Todo o dinheiro que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva está em 98 multinacionais da ilha de Hong Kong. Ele é o pagador da Guarda Revolucionária do Irã, que está com todo o capital na ilha de Hong Kong. E também lavando no Vietnã e na Malásia. Então a casa caiu. E com relação à Norte-Coreia, você, seu baixinho filho de uma puta, torturador da Norte-Coreia, você está dizendo que se acontecer alguma coisa com você, você vai disparar todas as bombas nucleares? Você está ameaçando? Então te prepara que você e toda a tua Norte-Coreia vão voar pra puta que o pariu. Tá entendendo? Você não pode ameaçar o planeta, seu norte-coreano filho de uma puta! Tá entendendo? Porque você não tem culhão. Você é um merda. E não se brinca com gente grande. Nós estamos aí te vigiando até na hora quando você vai cagar. Quando você vai pro banheiro, a gente está te vigiando, seu norte-coreano filho de uma puta! Entendeu? Tu vai ameaçar a puta que te pariu? Entendeu, seu norte-coreano?
Vamos acabar com você, seu filho da puta. Se rende, porque vamos te matar. Você e toda a tua Norcoreia, seu filho da puta. E conforme meu Pix é meu e-mail, oscaranibochapano@gmail.com. Meu Pix é meu telefone celular 21 99 742 0789. Por favor, nos ajudem. Pagamos o atrasado no mês de abril, agora temos que pagar o mês de maio, que já venceu. Temos que pagar internet e telefone. É uma merda. Muito bom dia, dia 14 de maio de 2026. Horário 0 hora, ou seja, 1 hora da madrugada, 21 minutos. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chapano, interventor do Tribunal Penal Internacional, no evento Guerra Atômica Nuclear. A ilha de Hong Kong, ela é o paraíso fiscal para branquear o dinheiro de toda a Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, como também os BRICS, como também o Irã. 97 empresas, em realidade 98 multinacionais, que estão localizadas na ilha de Hong Kong, elas lavam o dinheiro da Guarda Revolucionária do Irã e também todos os chips que teriam que estar nos computadores domésticos, eles são operacionalizados para os drones estabelecidos à guerra global da Guarda Revolucionária do Irã. Então, esta tecnologia, além de utilizar a Huawei no Vietnã, na Malásia, na Índia, em toda a estrutura de fintechs, a lavar o dinheiro de todo este conglomerado de trilhões de bilhões de dólares, que todos os dias fazem triangulações e lavam dinheiro em todo o sistema financeiro global através da Huawei, estão todos já identificados. Então nós vamos proceder na ilha de Hong Kong. Ela ficou estabelecida desde 2020 para esta organização global que quer tomar todo o petróleo dos senhores do petróleo e de terras raras, dos árabes sauditas, dos muçulmanos, dos potentados financeiros globais, que simplesmente não sabem o que está acontecendo, porque lamentavelmente não tem capacidade de logística de 60 agências de inteligência e são vítimas destes conglomerados de ladrões que se fazem chamar Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, espião chinês. Então, a Dilma Rousseff foi falar com o Putin que alguma coisa está acontecendo porque 98 multinacionais e mais de 1.080 bancos domésticos, fintechs, estão simplesmente, o dinheiro está desaparecendo. Ou seja, a capacidade logística do branqueamento deste conglomerado financeiro global não sabe onde se encontram as Bitcoin, não sabe onde se encontram as moedas virtuais, os diamantes, as barras de ouro e todo o conglomerado no Vietnã, na Malásia e na ilha de Hong Kong. Então, estamos já na ilha de Hong Kong, estamos na Malásia, estamos no Vietnã, estamos na China, demonstrando através dos que têm capacidade de informações, se encontram com o presidente Trump, em que o capital chinês, o capital do Vietnã, o capital do BRICS, o capital de todo esse conglomerado terrorista a querer destruir a humanidade e tomar todas as suas terras e fazer uma grande carnificina global através das pessoas que se infectaram com abelhadas e que suas vidas são de propriedade de
conglomerados farmacêuticos e que iriam ser detonados por antenas satelitais, ou seja, todos morte súbita. O mundo, você está andando na rua e começa a cair gente a teu lado, a tua direita, a tua esquerda, e todo mundo tomou a abelhada das grafeno e alumínio, e tudo isso tem que acabar. Meu Pix, 2199-742-0789. Nos ajudem, por favor. Gratidão. Viralizem isto. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Olha, o que eu vou te revelar hoje não é apenas mais uma notícia de bastidor político. O que aconteceu nos corredores da Casa Branca no último dia 7 de maio de 2026 mudou definitivamente o jogo entre Brasil e Estados Unidos. Enquanto a imprensa tradicional foca nos apertos de mão, eu tive acesso aos detalhes do que o FBI colocou na mesa de Donald Trump. E eu te garanto, o clima azedou de um jeito que pouca gente imaginava. Estamos falando de um dossiê explosivo. O FBI não está mais tratando o crime organizado no Brasil apenas como uma questão de segurança pública interna. A pressão agora é para que o PCC e o Comando Vermelho sejam classificados como organizações terroristas estrangeiras. E por que isso deixa o governo Lula em xeque? Porque se isso acontecer, os Estados Unidos ganham o poder legal de intervir em ativos, comunicações e até realizar operações que o Brasil sempre considerou soberanas. Imagine a cena. De um lado, Trump com dados técnicos, mapas de satélite e fluxos financeiros que ligam as facções brasileiras a cartéis mexicanos e grupos no Oriente Médio. Do outro, uma delegação brasileira tentando segurar o rojão, alegando que temos o controle da situação. Mas o FBI vancou com provas irrefutáveis de que o alcance dessas facções hoje ameaça a segurança nacional americana. Isso não é teoria da conspiração, é geopolítica pura e dura, onde o crime organizado virou a moeda de troca mais perigosa do século XXI. Antes de eu te mostrar o conteúdo exato desse documento que o FBI deixou vazar, eu preciso te fazer um alerta sério. O que está acontecendo agora é apenas a ponta do iceberg de um sistema muito mais profundo. Se você quer entender as engrenagens ocultas que movem o poder no nosso país, aquilo que ninguém tem coragem de falar abertamente no Jornal Nacional, você precisa ler o meu e-book, A Caixa Preta do Brasil. Eu não sei por quanto tempo esse material vai ficar disponível. A pressão para silenciar esse tipo de informação é gigantesca. Se você quer parar de ser um espectador passivo e entender a real arquitetura do poder, o link está na descrição. Clique agora. Restam poucas unidades com o valor promocional de lançamento. Não deixe para depois, porque a caixa pode ser fechada a qualquer momento. Agora, vamos ao que interessa. O que tem nesse dossiê do FBI? Segundo fontes ligadas ao Departamento de Estado, o documento detalha a transnacionalização das facções brasileiras. O FBI identificou que o PCC hoje não é mais apenas uma organização criminosa que vende drogas. Eles se tornaram uma entidade logística global. O relatório aponta que o controle do Porto de Santos e as rotas da África transformaram essas facções em parceiros estratégicos de grupos que os Estados Unidos já consideram terroristas há décadas.
E é aqui que o Lula entra no olho do furacão. Trump foi direto. Ou o Brasil aceita uma colaboração mais agressiva e monitorada pelos americanos, ou as sanções econômicas virão disfarçadas de combate ao financiamento do terrorismo. Você consegue perceber a gravidade disso? Se os Estados Unidos carimbarem essas facções como terroristas, qualquer banco brasileiro que movimentar dinheiro suspeito pode ser banido do sistema SWIFT. Isso quebraria a economia brasileira em dias. Lula sabe disso. Trump sabe que Lula sabe. E o FBI garantiu que essa informação vazasse para que o governo brasileiro sentisse a pressão da opinião pública. Mas não para por aí. Existe um detalhe específico na página 42 desse relatório que fala sobre a omissão estatal em áreas de fronteira. O FBI documentou casos onde o Estado brasileiro simplesmente não teria agido para evitar a expansão dessas rotas, mesmo com alertas prévios da inteligência americana. O clima na reunião de maio foi descrito como gelado. Enquanto as câmeras mostravam sorrisos protocolares, o que estava em jogo era o destino da soberania nacional, frente ao poderio do dólar e da inteligência do FBI. Se você achou que o clima na Casa Branca estava apenas morno, você não entendeu a gravidade do que o FBI entregou. Não estamos falando de um simples relatório de inteligência. O que Trump tem em mãos agora é um mapeamento de satélite que liga o escoamento de drogas no Porto de Santos diretamente ao financiamento de milícias extremistas no leste europeu e no Oriente Médio. O FBI utilizou uma tecnologia de rastreamento de criptoativos que quebrou o sigilo de carteiras digitais usadas pelo crime organizado brasileiro. E a surpresa? Muitas dessas movimentações coincidem com períodos de vácuo na fiscalização federal brasileira. É isso que o governo americano está chamando de omissão estratégica. Quando Trump joga esse dossiê na mesa, ele não está apenas pedindo colaboração. Ele está ditando os termos de uma nova era de intervenção indireta. Mas por que a palavra terrorismo é o grande pesadelo do Itamaraty? Porque, legalmente, uma vez que o PCC ou o Comando Vermelho entram na lista de organizações terroristas estrangeiras, FTO, as regras do jogo mudam para o cidadão comum também. Sabe aquele investimento estrangeiro que o Brasil tanto precisa? Ele pode travar. Sabe as remessas de dólares? Podem passar por um pente fino que levaria meses. O FBI apresentou provas de que essas facções agora possuem uma estrutura hierárquica e um arsenal que supera o de muitos exércitos nacionais. E o ultimato foi claro. Ou o Brasil permite a entrada de agentes de inteligência americanos para monitorar centros de comando em solo brasileiro, ou os Estados Unidos vão agir unilateralmente através do sistema financeiro. O que eu estou te entregando aqui é apenas o que transbordou para a superfície. O verdadeiro mecanismo, o motor, que faz essas peças se moverem nos bastidores do Palácio do Planalto e de Washington, está guardado a 7 chaves. Ou melhor, estava. Se você sente que as notícias da TV estão sempre faltando com a verdade, você precisa garantir o seu acesso ao meu e-book A Caixa Preta do Brasil. Eu avisei na parte anterior e repito, o tempo está acabando. O cerco está se fechando, e quem não tiver a informação correta vai ser pego de surpresa pelo que vem por aí. Não perca tempo. O link está logo abaixo, mas as cópias desta edição são extremamente limitadas devido à sensibilidade do tema. Garanta o seu agora, antes que o link saia do ar. Do lado brasileiro, o que se ouve nos corredores do poder é um silêncio ensurdecedor. A equipe de Lula tentou contra-argumentar que o Brasil já tem leis severas contra o crime organizado, mas a réplica americana foi devastadora. Se as leis são severas, por que o faturamento dessas organizações triplicou nos últimos 24 meses? A inteligência americana não acredita mais na capacidade, ou na vontade, do governo atual em combater o que eles chamam de narcostado. E é aqui que o roteiro fica ainda mais perigoso. O FBI vaza essas informações agora para preparar o terreno para uma possível sanção econômica que pode ser anunciada ainda este semestre. Antes de eu te mostrar qual foi a única carta que o governo brasileiro tentou jogar para evitar o desastre, eu preciso que você faça o básico para a gente continuar combatendo a censura. Deixe o seu like e se inscreva no canal. O YouTube não gosta quando a gente toca em feridas tão profundas da política internacional, e a sua interação
É a única coisa que mantém esse vídeo vivo. E se você quer ir além e ter acesso a lives exclusivas, onde eu posso falar nomes que o roteiro aqui não permite, clique no botão Seja Membro. Lá, a conversa é de outro nível e o filtro é zero. Ajude a manter o jornalismo independente de pé. A prova irrefutável que o FBI apresentou não foi apenas financeira. Eles mostraram fotos de comunicações interceptadas entre lideranças criminosas, discutindo a estabilidade política atual como um fator positivo para os negócios. Imagine a cara do Trump lendo isso em voz alta para a delegação brasileira. Você precisa entender que na diplomacia de alto nível, ninguém aceita um dossiê do FBI como o que o Trump apresentou sem tentar uma manobra de saída. Quando o governo brasileiro percebeu que a classificação de terrorismo para o PCC e o Comando Vermelho era iminente, a ordem que veio de Brasília foi clara: estanquem a sangria a qualquer custo. Mas como você convence o Donald Trump, um líder que construiu sua carreira em cima do discurso de lei e ordem e fronteiras seguras, a recuar em algo que o FBI já provou tecnicamente? A resposta foi uma oferta que há décadas o Brasil evitava fazer: o acesso total e irrestrito da inteligência americana aos dados biométricos e de movimentação financeira nas nossas fronteiras mais críticas. Isso é algo que pouca gente está comentando, mas é o coração dessa parte 3. Para evitar que o Brasil sofra as sanções pesadíssimas que vêm com o selo de narcostado, o governo teria sinalizado a criação de uma força-tarefa conjunta, onde agentes americanos teriam uma espécie de passe livre para monitorar fluxos que hoje são de exclusividade das forças brasileiras. E por que isso é um checkmate? Porque, de um lado, você evita o colapso econômico imediato. Do outro, você entrega as chaves do cofre da inteligência para uma potência estrangeira. O Trump sabe que, ao ter esse nível de acesso, ele controla não só o crime organizado, mas tem um mapa completo de como o poder político brasileiro se sustenta nessas regiões. É uma faca de 2 gumes que pode cortar muito fundo. Olha, eu preciso parar tudo agora porque o que eu vou falar a seguir é o que realmente faz as peças se encaixarem. Eu sei que você sente que algo está fora do lugar no Brasil há muito tempo. Esse sentimento de que existe um sistema operando acima das leis, uma estrutura que você não consegue ver, mas que sente os efeitos todos os dias no preço do que compra e na sua segurança. É exatamente por isso que eu escrevi A Caixa Preta do Brasil. O que eu estou te contando aqui é apenas o prefácio de uma realidade muito mais densa. Se você quer ter a visão completa, a visão de quem está por trás das cortinas, você precisa ler esse material. Mas preste atenção. A pressão sobre este lançamento aumentou drasticamente nas últimas 24 horas. Eu não posso garantir que este link continuará ativo amanhã. Se você quer ser um dos poucos a entender como o sistema realmente funciona, antes que a caixa seja lacrada para sempre, a sua chance é agora. O link está na descrição e no comentário fixado. Garanta o seu exemplar agora, ou corra o risco de nunca descobrir a verdade. O mais impressionante é que, mesmo com essa oferta de portas abertas, o FBI não recuou completamente. Documentos indicam que a inteligência americana exigiu garantias de que não haveria interferência política nas investigações que envolvem lavagem de dinheiro em grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro. A mensagem de Washington foi curta e grossa. Não queremos apenas os dados, queremos os nomes. E é aqui que o clima entre Lula e Trump teria atingido o ponto de congelamento. Existem nomes envolvidos nesse dossiê que, se vierem a público, podem causar um terremoto político capaz de mudar o cenário eleitoral não só de 2026, mas de toda a década. Não podemos esquecer que, enquanto Trump pressiona de um lado, Lula tenta usar o bloco dos BRICS como um escudo. Mas o FBI trouxe provas de que as facções brasileiras estão usando justamente os sistemas financeiros de países parceiros do Brasil para lavar bilhões. Ou seja, a tentativa de se proteger usando alianças internacionais acabou virando uma prova contra o próprio governo brasileiro. Trump usou isso para mostrar que o Brasil está se tornando o elo fraco de uma corrente global que alimenta o crime transnacional. A pergunta que ficou no ar na Casa Branca foi: o Brasil é um parceiro contra o crime ou um santuário para ele?
A tensão agora não é mais sobre se as evidências são reais. O FBI já provou que são. A questão agora é: o que vai acontecer quando o primeiro nome do alto escalão for citado oficialmente em uma corte americana? Enquanto o embate diplomático acontecia no Salão Oval, algo ainda mais profundo se movia nos bastidores de Brasília. Fontes ligadas à inteligência militar brasileira indicam que houve uma reunião de emergência logo após os primeiros sinais do vazamento do dossiê. O Exército e a Marinha, que detêm o controle estratégico das fronteiras e do Porto de Santos, viram-se em uma posição delicada. Ou mantinham o alinhamento total com as decisões políticas do governo, ou abriam um canal direto de comunicação com o Pentágono para evitar que a instituição fosse arrastada para a lista de sanções americanas. O FBI não vaza essas informações por acaso. O objetivo é criar uma rachadura na base de apoio do governo. Se as Forças Armadas perceberem que a classificação das facções como terroristas é inevitável, elas podem ser as primeiras a colaborar com os americanos para preservar sua própria credibilidade internacional. Esse é o movimento silencioso que pode isolar o Palácio do Planalto nos próximos meses. Mas qual é, afinal, a prova irrefutável que Trump jogou na mesa? Segundo o que transbordou do relatório, o FBI rastreou uma série de empresas de fachada em paraísos fiscais, que não apenas lavavam o dinheiro do tráfico, mas que também financiavam campanhas de desinformação e lobby político dentro e fora do Brasil. O dossiê contém transcrições de áudios, onde lideranças de facções afirmam categoricamente que o sistema é permeável e que o investimento em figuras políticas específicas era a única garantia de que as rotas de exportação de drogas não seriam incomodadas. Quando Trump aponta para esses nomes e para essas contas, ele não está apenas atacando o crime organizado. Ele está expondo a estrutura que mantém o poder político em pé. Eu avisei que chegaríamos aqui. A verdade dói, mas a ignorância custa muito mais caro. Tudo o que você ouviu neste vídeo é apenas a superfície de um oceano de segredos que definem a sua vida, a sua segurança e o futuro dos seus filhos. O sistema não quer que você ligue os pontos. Eles preferem que você continue discutindo esquerda e direita enquanto eles operam as engrenagens por trás da cortina. É por isso que eu escrevi A Caixa Preta do Brasil. Este não é apenas um livro, é um guia de sobrevivência intelectual. Eu não sei se amanhã este vídeo ainda estará no ar, ou se eu serei impedido de falar sobre isso. Esta é a sua última oportunidade. As últimas unidades da edição de lançamento, com o preço promocional, estão se esgotando agora mesmo. Se você quer ter em mãos o que eles tentam esconder a todo custo, o link está na descrição e no comentário fixado. Clique agora. Não haverá uma segunda chamada. O tempo acabou. O que acontece a partir de agora? O cenário para as eleições de 2026 acaba de ser implodido. Com o FBI monitorando cada passo e Trump usando o peso do dólar como arma, o governo Lula entra em uma fase de contenção de danos permanente. A soberania brasileira, que sempre foi um orgulho da nossa diplomacia, agora está sob a lupa de uma potência que não aceita mais desculpas. Se as facções forem oficializadas como terroristas, veremos uma fuga de capitais sem precedentes. Investidores não colocam dinheiro em países onde o sistema financeiro pode ser bloqueado a qualquer momento por conivência com o terrorismo. O preço que o brasileiro comum vai pagar por essa omissão estatal será sentido no supermercado, no posto de gasolina e na desvalorização do nosso trabalho. O encontro de maio de 2026 na Casa Branca não foi apenas uma reunião bilateral. Foi o início de uma nova ordem nas Américas. O FBI vaza, o Trump pressiona e o Brasil reage como pode. Mas a pergunta que fica para você, que chegou até o final deste vídeo é: até quando vamos aceitar que o crime organizado dite as regras do nosso futuro? Eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a intervenção da inteligência americana é necessária para limpar o Brasil? Ou isso é uma violação inaceitável da nossa soberania? Deixe o seu comentário abaixo. Eu leio cada um de vocês, e essa discussão é fundamental para o canal. Se você valoriza este tipo de jornalismo que não tem medo de tocar na ferida e que traz os fatos que a grande mídia ignora, considere se tornar um membro do canal.
É o seu apoio que garante que possamos continuar produzindo conteúdos densos e perigosos como este. Clique no botão Seja Membro e tenha acesso a benefícios exclusivos e bastidores que eu não posso postar publicamente. Obrigado por assistir até aqui. A caixa preta foi aberta. Agora, a responsabilidade de buscar a verdade é sua. Até o próximo vídeo. The consolidation in U.S. meatpacking has led to just 4 meatpackers: JBS, a Brazilian-owned company, Cargill, Tyson Foods, and National Beef, another Brazilian company. Those 4 companies monopolize about 85% of the U.S. processing market today. This has led to a frightening landscape for cattle ranchers. Industry consolidation reduces options for our ranchers looking to sell their cattle. It weakens their negotiating power, and it risks reliance upon a single buyer. And as time has gone on, it becomes more and more clear that food security is truly national security. One Brazilian-owned company holds roughly a quarter of the market and has a documented history of international corruption and illicit activity. The brutal reality is that such foreign ownership of meatpackers has been affiliated not just with corruption, but also cartels and, as recent as last week, slave labor, which is bad enough on its own, but it's also to the detriment of America's great independent ranchers and consumers. Further, when just 4 firms control a market, suppliers and food prices are rocked heavily when disruptions occur. President Trump is acutely aware of these challenges, as evidenced by his Truth Social directive last November, directing the Department of Justice to investigate the Big 4 meatpackers for potential collusion and price manipulation. Ensuring these practices do not happen will protect both producers and consumers. Fala, queridos, sejam todos bem-vindos. Diz para mim se a imagem tá boa, se o som tá legal. Acabou de sair agora áudios do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. E de acordo com os áudios, ele está pedindo dinheiro para o filme do presidente Bolsonaro. Então vamos analisar o que vai acontecer, o que isso quer dizer. Quer dizer que acabou a campanha para o Flávio, isso prejudica, isso ajuda, isso vai atrapalhar muito. Quer dizer que o Flávio está envolvido nas falcatruas do Vorcaro? O que quer dizer? Vamos fazer uma análise, né? O Flávio ainda não se pronunciou. Eu tenho certeza que ele vai se pronunciar a qualquer momento para que a gente saiba o que realmente está acontecendo. Então, mais uma vez, vazou áudio, certamente áudio que o Lula vazou. O Lula tem um sistema, ele tem a máquina, ele tem os ministros do STF, ele declarou guerra contra o Flávio, nós sabíamos que isso ia acontecer. O Flávio, ainda bem que ele já fez um time para defendê-lo sobre isso, mas o ponto é que tem um áudio que a gente vai mostrar para você do Flávio conversando com o Vorcaro, pedindo dinheiro para isso e aquilo. Uma das coisas que eu fiz rapidamente, e é muito cedo para você julgar A, B ou C, nós temos que fazer análise, né? Independente, mas análise. A conversa com o Flávio, ela foi antes da prisão do Vorcaro. A conversa do Flávio com o Vorcaro foi antes que nós soubéssemos que o Vorcaro era bandido. E a conversa do Flávio com o Vorcaro também foi antes que o Flávio fosse candidato à presidência. Então, que deixe isso aqui bem claro. O Vorcaro, nós não sabíamos que ele era bandido ainda, ele não tinha sido preso, e o Flávio não era candidato à presidência. Tá? Isso aqui é importante, a gente fazer essas diferenças. É importante. E uma coisa que eu sempre disse a vocês, e que infelizmente dentro da direita nós temos pessoas que perderam caráter, não tem caráter, e elas ficam dizendo que todo mundo que tiver, de certa forma, com o Vorcaro é bandido. Não é verdade. Eu já expliquei para vocês diversas vezes que nem todo mundo que tem foto com o Vorcaro é bandido. Nem todo mundo que pegou dinheiro emprestado do Banco Master é bandido. Existia um banco de verdade onde pessoas faziam negócio. Então não é todo mundo que fez negócio no banco do Vorcaro que é bandido. Temos que entender as diferenças. É igual o caso do Epstein. Virou uma loucura.
Todo mundo tem foto com o Epstein é bandido. Não, o Epstein tinha foto com todo mundo. Então a gente tem que botar isso também a limpo. Eu falei para vocês várias vezes que eu não acho que o Cássio Nunes está envolvido. Não acho que o Cássio Nunes é bandido. Mas ele voou no avião do Vorcaro. Voou. Mas eu não acho que o Cássio Nunes é bandido. Quando a gente vê todo o processo, a gente vê que não é. Então isso tem que ser diferenciado. Nós temos que diferenciar as coisas. Eu acho que é importante a gente colocar isso. Mas vamos botar o áudio e vamos botar as matérias e vamos analisar junto com vocês o que isso pode acontecer. Já era para o Flávio Bolsonaro, a eleição acabou, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos começar com o áudio. Como é que isso tudo vai? Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Podia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Bom, esse é o áudio que está sendo vazado em todas as redes sociais. Esse é o áudio do Flávio conversando com o Vorcaro, né? Aqui está mais ou menos a conversa. Fala, irmão, estava trânsito, voo ontem. Fala, meu irmão, pode atender? Aí, 16 de novembro. Fala, irmão, estou na igreja, terminando, te chamo. Imagem, visualização única, imagem, visualização única. Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz, abraço. A imagem, ele falou amém. Essa aí é uma das conversas. E tem aqui todo o material que você pode ler depois sobre eles. Tem mais matéria também no Merdópolis, né? Vorcaro pagou 61 milhões para o filme de Bolsonaro. Flávio cobrou dinheiro. Ouça o áudio. Os diálogos entre Flávio Bolsonaro e Dario Vorcaro foram divulgados pelo Intercept Brasil. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, pagou aproximadamente 61 milhões para financiar o filme biográfico Dark Horse sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os recursos foram solicitados pelo senador e pré-candidato, até então ele não era pré-candidato, ele era um senador, à presidência, o Flávio Bolsonaro, segundo revelado pela Intercept. Diálogos divulgados pelo site mostram Flávio Bolsonaro e Vorcaro falando sobre o filme. Uma das conversas ocorreu 15 de novembro de 2025, um dia antes de Vorcaro ser preso. Então, toda a conversa foi antes da prisão de Vorcaro. Até então, nós não sabíamos se o Vorcaro era bandido, nós não sabíamos se havia falcatrua, não sabíamos nada disso. Então, qualquer um poderia negociar em tese com o Vorcaro sem problema nenhum, tá? Vorcaro ser preso pela primeira vez no âmbito da Operação Compliance Zero, 2 dias antes da liquidação do Banco Master. Segundo o Intercept, pelo menos 61 milhões foram pagos entre fevereiro e maio de 2025. Fevereiro e maio, ninguém sabia que Vorcaro era bandido. Em 6 operações, o valor total negociado chegaria a 134 milhões, mas não há evidências, segundo o site, de que todo o dinheiro tenha sido passado. Até então, pessoal, um banqueiro financiando um filme. É o que é comum. Todo filme é financiado por bancos, por empresas gigantescas. O problema aqui
não é que um banqueiro financiou o filme. Isso não é problema nenhum. Todo filme é financiado por banqueiros, a gente sabe disso. O problema aqui é que o Vorcaro tem uma imagem completamente queimada. Então, qualquer pessoa que se associa ao Vorcaro, eles estão afundando. E aí a gente entra em outro grande problema. O grande problema é que Lula tem a máquina pública na mão e Lula tem os canhões aprontados para o Flávio. Então agora ele vai pegar a Globo, vai pegar a Record, vai pegar a Bandeirante e todo mundo vai falar isso aí. Todo mundo vai mentir, como se o Flávio tivesse envolvido com o dinheiro sujo do Vorcaro. E não é verdade. Tem uma diferença muito grande em você ser um ministro da Suprema Corte que poderá ou poderia oferecer favores ao Vorcaro, e você tem uma pessoa que nem era candidato à presidência, que nem sabia que o Vorcaro estava sendo preso, nem sabia que o Vorcaro era bandido, fazendo uma negociação para um filme. Você sabe para que era o dinheiro, você sabe aonde o dinheiro foi, só que o problema que vai sobrar é uma imagem do candidato de direita. E uma coisa que eu venho falando para vocês há muito tempo, nós teremos muitas dificuldades nessas eleições. Por quê? Porque de um lado você tem uma pessoa de direita e do outro lado você tem esse vagabundo que colocaram na presidência, chamado Lula. O Lula é ladrão, é corrupto, é tudo isso que você imagina. As pessoas que votam no Lula, eles não têm problema de que Lula seja ladrão. Eles não têm problema que Lula seja bandido. O Lula é esse lixo. As pessoas não têm nenhuma expectativa sobre o Lula. Agora, na direita, qualquer ruído, as pessoas começam a criticar, as pessoas começam a tirar o pé, as pessoas começam a fugir. Se você diz que Lula é ladrão, todo petista sabe que ele é ladrão, não tem problema. Se alguém começar a duvidar se o Flávio é honesto, as pessoas já não querem votar no Flávio. Porque a direita busca honestidade, a direita busca moralidade, a direita busca todas essas coisas que a esquerda não se preocupa com isso. Os bandidos, todos os bandidos, votam para o Lula. Mas é coerência. Se eu fosse bandido, eu também votaria para o Lula. Todo bandido vota para o Lula, porque um bandido votar para o Flávio seria incoerência. Então as nossas dificuldades é essa. Eu sempre falo para as pessoas que é mais ou menos um cara que é cristão e um cara que não é cristão. As expectativas são completamente diferentes. Às vezes o cara fala, poxa, mas o Pedrinho falou palavrão. Mas o Pedrinho não entregou a vida para Deus. O Pedrinho pode falar o que ele quiser. Você não. Você tem todo mundo estão olhando você com uma ótica diferente. Você não pode errar, porque você está na luz. Já quem está na escuridão pode errar o quanto quiser, que ninguém se importa. Então, a eleição é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, o Flávio Bolsonaro ele não manifestou, ele vai manifestar, provavelmente no Código 22 hoje nós teremos o Flávio se manifestando, e não vejo que o Flávio esteja envolvido em corrupção, ladroagem, nada disso. Nada disso. Foi antes de ser presidente. Se ele já tivesse sido o candidato à presidência, começaria a complicar mais. Por quê? Porque agora você é candidato à presidência, entendeu? Já comparei um pouquinho mais. Se fosse depois que o Vorcaro já tinha sido preso e todo mundo sabendo que ele era bandido, aí estaria muito complicado pra gente. Mas eu fui ver as datas, eu falei, porra, se eu sei que o cara é bandido, eu não vou conversar com esse cara. Mas foi antes que nós soubéssemos que ele era bandido. Então, todo mundo fez negócio com o Vorcaro. Então, não vejo nada de errado. Então, Fábio, qual o problema real aqui? O problema real é a narrativa que vai ser usada. E aí, nós vamos ter que lutar contra Globo, Bandeirantes, CNN e todo o meio de comunicação que está no bolso do Lula. Ou seja, Fábio, isso vai ter um efeito nas pesquisas? Certamente que sim. Isso vai ter um efeito nas pesquisas. Vai ter. Por quê? Porque eles têm o sistema na mão. E eles vão usar essa narrativa para tirar votos do Flávio. Então isso vai acontecer. Mas nós que estamos aqui,
100% Flávio. A gente vai continuar sendo 100% Flávio. Mas o que eu sempre expliquei para você, ter contato com o Vorcaro não quer dizer que você seja bandido. As pessoas precisam parar com isso. Mas a narrativa, ela virá pesada. A narrativa virá pesada. E aí, tomara que a direita se una em um só objetivo, que é defender o Flávio. Nós avisamos a vocês que a porrada ia vir. O Flávio, ele estava surfando, tranquilo. A porrada ia vir. Vamos ver se o mercado financeiro mudou, o mercado de aposta. Você quer ver o que aconteceu com o mercado de aposta? Vocês querem ver? Sim ou não? Hã? O que você acha que aconteceu na casa de previsão que eu confio? O que vocês acham que aconteceu? Vocês querem ver? Senta. Senta, porque vocês não vão gostar. Senta, porque vocês não vão gostar. Olha o que aconteceu. O Flávio, ele estava com 44 pontos e o Lula estava com 38. Olha isso aí. Então, é muito ruim, pessoal. É muito ruim. Essa notícia é muito ruim para a direita. Mas é muito ruim. Como eu expliquei para você, não é uma questão de se é certo ou errado, não é uma questão se é bandido ou não é, é uma questão de narrativa. Uma questão de narrativa. O Flávio estava com 44 e Lula estava com 38 ontem. Hoje o Flávio está com 27 e Lula com 40. O Flávio caiu quase 20 pontos com isso. Quase 20 pontos. Quase 20 pontos. Então, isso vai. Nós teríamos que estar muito juntos agora. Cara, a direita vai ter que estar muito unida. A gente vai ter que... Basicamente, a gente vai começar do zero. 27 pontos. A gente vai começar do zero. A gente vai ter que começar do zero de novo. Entendeu? Então, mas é aquilo que eu falei pra vocês. Você fala assim, mas Fábio, vai sair um áudio dizendo que Lula é ladrão. Todo mundo sabe que Lula é ladrão. Ah, vai sair um áudio que Lula é corrupto. Todo mundo sabe que Lula é corrupto. Essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade. Então, eu não vejo o Flávio fazendo nada de errado. Infelizmente, foi o Flávio que tentou negociar. Né? Se fosse outra pessoa da direita, não teria nenhum problema. Mas como foi o Flávio, vai sair na Globo, vai sair em todos os lados, Lula vai botar milhões em cima disso e vai bater nisso todos os dias. Todos os dias, todos os dias. E eles já tinham essa informação. Só que eles seguraram essa informação. Eles já tinham essa informação. Eles viram que a situação do Lula estava derretendo, eles viram que o Lula ia deixar a presidência, eles viram que o Lula já tinha um plano B para o Lula sair, eles precisavam usar agora para ver se vai ter um resultado. Eles usaram isso agora. Isso aqui é Lula. Isso aqui é Lula. Essa informação é do sistema querendo derrubar o Flávio. Então, é uma situação dificílima. Dificílima essa situação. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que voltar a lutar de novo. Começar do zero. Entendeu? Começar do zero. É isso que a gente vai ter que fazer, não tem jeito. Eu continuo 100% Flávio Bolsonaro. Porque, como eu explico a vocês, não é... pessoal, é igual o que eles querem dizer. Por exemplo, eu conheço um policial. O policial é meu amigo. E eu tenho foto com o policial, eu saio com o policial. Aí depois de alguns anos o policial vira bandido. Aí eles dizem que eu sou amigo de bandido. Não, não sou amigo de bandido, eu era amigo do policial. Eu não sabia que o policial era bandido.
Então é mais ou menos a mesma coisa. O Flávio, ele deve ter ligado para vários banqueiros pedindo ajuda para financiar o filme. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. Vamos lá! Hoje, dia 14 de maio do ano de 2026, é uma matéria sensacional que, é claro, o juiz sempre manda todos os dias matérias de utilidades públicas. Vamos lá! A fonte é Metrópolis, Polícia Federal. Fonte Mirelle Pinheiro, com Letícia Guedes. Polícia Federal faz operação contra fraudes em contratos da saúde na pandemia. Fonte Metrópole. Vamos lá! Na sequência, a Polícia Federal deflagrou, ou melhor, é claro, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 14 de maio do ano de 2026, a Operação Suprimento, que investiga possíveis irregularidades em contratos firmados pelo Ministério da Saúde durante a pandemia da Covid-19 para a aquisição de equipamentos hospitalares. Ao todo, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pela 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judicial do Distrito Federal. As ações ocorreram nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, em endereços ligados a investigados que teriam atuado no contexto da contratações. Segundo a Polícia Federal, a investigação aponta indícios da possível ocorrência de fraudes sobre preço e prejuízo ao erário relacionados aos contratos. De acordo com os elementos reunidos no inquérito, análises técnicas da Controladoria Geral da União, CGU, e um laudo pericial da Polícia Federal, foram identificadas possíveis irregularidades tanto no planejamento quanto na execução contratual. Na decisão judicial, o magistrado entendeu que havia requisitos legais para a adoção das medidas cautelares previstas no artigo 240 do Código de Processo Penal, destacando a necessidade de obtenção de novos elementos de prova para o avanço das investigações. A Polícia Federal informou que o caso tramita sob sigilo judicial e ressaltou que os fatos ainda estão em apuração. A corporação também afirmou que os investigados terão assegurados o contraditório
e ampla defesa, conforme prevê a legislação. Leia mais coluna de Mirelle Pinheiro no metrópolis.com. Vamos agora para as mensagens. Primeira mensagem. Leobaldo 55. Agora, por que não fizeram no governo Bolsonaro? As denúncias foram feitas aos montes e a Polícia Federal caladinha. É sim, Guilhermina 348. Mensagem. Eita! Cadê o Flávio Dino? Cadê o Flávio Dino? Ele é um comunista, não é isso? Ele faz parte desse sistema tá aí. Mas o mestre Dinho, eu não irei perder o meu tempo de falar desse senhor. Certo? Vamos lá. Outra mensagem, Dutra 1132. Procurem pelos respiradores que Dino nunca entregou. Ei, Dino! Aí, pessoal, do Maranhão. Vamos lá, outra mensagem. Creueide. Ela fala aqui, 6 anos depois de interrogação, né? Tanta coisa errada naquela época, está agora explodindo agora. A casa está caindo para todos esses, né, ditadores, esse sistema político atual que estão juntinhos com o narcoterrorista, o narcotraficante, o comunismo e etc, etc. Vamos lá. Outra mensagem, Ricardo Gomes. Mensagem, respiradores no Maranhão. Cadê? Respiradores no Maranhão. Vamos lá. Outra mensagem. Claudia Nacife. Olha o Rui Costa e Dino aí. Presta atenção, Cláudia. Está falando aqui. Olha o Rui Costa e Dino. Aí, outra mensagem. Roberto Wagner Machado. Mensagem. Esqueceram do Maranhão e outros estados do Nordeste, do Norte e Nordeste, é claro, Roberto Wagner Machado, a sua mensagem é de uma grande relevância. Assim você disse, Roberto. Esqueceram do Maranhão e outros estados do Norte e Nordeste. Martins 65. Mensagem. E os respiradores, Dino e Helder Roubalho. Bem colocado, Martins. Vamos lá. Outra mensagem de Adriana Gomes. Olha o Dino aí. Ela está falando. Olha o Dino aí. Ok? Atenção, atenção, Justiça Federal. Adriana Gomes. Ela tá lembrando aqui. Olha o Dino aí. Vamos lá. Outra mensagem. Leleu Leque. Mensagem. E os respiradores do Maranhão? Interrogação, interrogação, interrogação.
vai ter a Polícia Federal também? Atenção, Polícia Federal! É um recado de Leleu Leque. Leleu Leque. Mensagem. E os respiradores do Maranhão? Vai ter a Polícia Federal também? Outra mensagem. Roberto Jesus. 1957. Só não vão atrás do consórcio Nordeste. Roberto Jesus. 1957. Ele está dizendo aqui na mensagem, essa mensagem sensacional, de grande relevância. Olha o que ele fala. Só não vão atrás do consórcio Nordeste? É verdade. Outra mensagem. Cláudio Barros. Ou melhor, Cláudio Barros Araújo, número 43. Mensagem. Ok. Vamos para a CPI do Master. Quem não deve, não teme. Até agora ninguém do PT assinou. Outra mensagem. Ana Morim, 96. Agora, mensagem. Agora que não sobra ninguém do PL. Do PL? Eu não concordo muito, não. Você deveria ter colocado assim. Agora que não sobra ninguém do PT. Do PT. Eu não vejo o PL que possa generalizar, dizer que agora que não sobra ninguém do PL. Certo? Deveria ter colocado. Certo? O correto. Agora que não sobra ninguém do PT. Também. Ok? Se é claro, né? Essa mensagem que está falando, né? Agora que não sobra ninguém, quem sabe é do PT, né? Vamos lá. Outra mensagem. Eduardo Garrubo. Vamos lá. A mensagem. E os respiradores da loja de vinhos que nunca apareceram. É verdade. Outra mensagem. É melhor, ou seja, Petema Regina. Ela é a mensagem. E no Nordeste? Vai ser quando? É claro, vai ser quando no Nordeste? Outra mensagem. Arlanjo Borges. Mensagem. Respiradores comprados por Flávio Dino e Rui Costa. Aqui está tendo uma denúncia. A mensagem. Arlanzo Borges. Certo? Tem 40 minutos dessa mensagem que ele mandou para a Metrópolis. Essa fonte com Mirelle Piero, com Letícia Guedes. Vamos lá. Arlanzo Borges. A mensagem. Respiradores comprados por Flávio Dino e Rui Costa. E aí? Por que não chegaram neles? Mas irão chegar. Ou de uma maneira ou de outra. Hoje, 14 de maio do ano de 2026. Tem aqui Luiz MP70. Mensagem. Tá chegando aí
Mais uma condenação pro presidiário miliciano genocida. Tá chegando aí? Mais uma condenação por presidiário miliciano genocida. Isso é tudo do PT, né, que fazem parte disso que está errado, né, como foi falado aqui na mensagem, né, anterior, certo? Está chegando aí mais uma condenação por presidiário miliciano genocida, certo? E é claro que esse sistema aí, esse sistema político aí, né, atual aí, é que? Então é o seguinte, meus amigos e minhas amigas, Fernandos B07, bem mais, com certeza. Vai lá, Bahia! A mensagem de Alba Cristina. Gomes Erondino, outra mensagem. Ela escreveu, vixe. Ela escreveu assim, vixe. Vai começar o sol. Peraí, não sei. Vixe. Ela está aqui dizendo, né? Ela está repetindo aqui, vixe, cadeia para o PT e etc. E muitos. A casa, é claro, com verdade, em verdade vos digo. Viviana Marinho, tem tanta coisa aí. Vamos lá, meus amigos e minhas amigas patriotas. Vamos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, encerrar agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos que vamos. Hoje, dia 14 de maio do ano de 2026. Vamos encerrar essa matéria que o juiz Oscar Aníbal Chapano também enviou para o mestre Dinho, e tem a fonte aí que o mestre Dinho já citou. Vamos encerrar essa matéria desse momento. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então, vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos
a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos, aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.